Olá pessoal, continuando aqui, agora vamos ter matemática, tá certo? E vamos lá. Seguinte, matemática hoje vamos usar o livro didático, como toda terça-feira, livro didático. Olha só, importantinho. Tem acontecido, como a gente usa dois tipos de livro, a gente usa o livro didático e o caderno de atividades do PAIC. Às vezes acontece de alunos se confundirem. Eu boto lá a atividade no grupo, quando eu escrevo, né? Página tal. Aí o aluno vai lá e vê só a página e faz no PAIC. Ou então vai no PAIC 1 em vez de ser no PAIC 2, ou então não faz. Se confunde, ou seja, leiam com atenção. Livro didático, como eu sempre falo, é esse, da capinha vermelha, tá bom? E vamos lá. A atividade de hoje, gente, é uma continuação direta das últimas atividades. Nós estamos naquela unidade falando sobre frações, tá, pessoal? Tanto que nas últimas semanas a gente tem falado de frações. Na última aula de sexta-feira eu botei uma atividadezinha mais simples, só para relembrar frações, que esse conteúdo de frações sempre é muito cobrado, é muito importante. Tanto que as próximas avaliações eu vou botar, vai ser quase toda só fração, certo? Por isso, muita atenção. Vou lá comentar um errozinho comum que tem acontecido com alguns alunos, que é trocar o numerador com o denominador. Gente, numerador é o de cima, denominador é o de baixo. O número total de partes, né? Tá aqui, ó. Tem aqui uma pizza, tá aqui a pizza aqui. Eu dividi ela em 8 partes. Se é 8 partes, é o total, então é o denominador. Fica aqui embaixo. O total, certo, pessoal, que tá se confundindo? Total, vou repetir. O total, tudo, todas as partes ficam embaixo. E em cima fica só o total que foi usado. Ah, fiz 8 partes, aí eu comi 2. Aí você vai colocar 2 sobre 8, 2 oitavos. Embaixo é o total, em cima é só o que foi consumido, é só o que foi pintado. Ah, mas se eu comi a pizza toda? Então eu comi 8 pedaços dos 8 pedaços, certo? Esse é um erro que está sendo muito comum. Na sexta-feira muita gente teve problema com aquela atividade porque trocou numerador com denominador, aí eu pedi para ajeitar. Mas vamos lá, começando. A atividade de hoje é sobre simplificar frações. Simplificar nada mais é do que deixar as frações com números menores, deixar elas, tem números muito grandes, fazer ela ficar cada vez menorzinha, até não poder mais. Ó, situaçãozinha aqui. Primeira situação. Ao lado de cada figura está escrita a fração que representa a parte colorida de laranja. Veja que na primeira figura está partido em 8 partes e está pintada 2, ou seja, são 2 oitavos, né, em cima. O que está pintado, embaixo o todo. Na segunda figura está pintado 1 quarto. Ou seja, está dividido em 4 partes e só está pintado 1. Ou seja, é 1 de 4, 1 quartos. Pela figura, podemos notar que as frações 2 oitavos e 1 quarto são equivalentes. O que é equivalente, professor? A gente viu semana passada. São frações que, mesmo com números diferentes, representam a mesma coisa. Olha aí. Pode ver pelos quadradinhos. O tamanho dos 2 oitavos do primeiro é igual a 1 quarto do segundo. É a mesma área, eles são o mesmo tamanho. Os nomes são diferentes, mas são do mesmo tamanho. Beleza? E assim. É possível perceber também, aqui em cima, ó, que 1 quarto é uma forma mais simples de representar a fração 2 oitavos. Ó, para desenhar, é mais fácil desenhar só o quadradinho partido em 4 partes, pintar 1 quarto, do que fazer em 8. Ou seja, a parte mais fácil de fazer é a parte simplificada, tá bom? Isso que é simplificar. E tem aqui, ó, do lado, ó. Podemos fazer, tá aí, ó, 2 oitavos, dividiu por 2 em cima e por 2 embaixo, virou 1 quarto, né? Ou seja, com isso dizemos que 1 quarto é a forma simplificada de 2 oitavos. Vejam só, tinha aqui o 2 em cima, 2 oitavos. Aí ele dividiu 2 por 2, que ficou 1, 8 por 2, que ficou 4. O 2 oitavos virou 1 quarto, que é a mesma coisa, só está simplificado. Tá certo? É igual em português que a gente viu agora há pouco, tem as abreviaturas, que é a mesma palavra, só que simplificou um pouquinho. Pode ser a mesma coisa aqui em fração. Você pegou uma fração muito grande, simplificou ela. Aqui embaixo, ó. Com a fração 1 quarto não pode mais ser simplificada, dizemos que é uma fração irredutível. Por que não pode ser simplificada? Para você simplificar, você só pode usar divisão, mas tem que ser pelo mesmo número. Ó, a fração 2 oitavos. Que número que eu podia dividir o 2 e podia dividir o 8? Por exemplo, podia dividir por 3? Não, porque o 2 não divide por 3. O 8 não divide por 3. Ah, podia dividir por 4? Não, porque o 2 não divide por 4. Ah, o 8 divide, que o 8 é maior que o 4, mas o 2 não, então não pode. Tem que ser o mesmo número que dê para os dois. Aí, ó, 1 quarto. O 1 divide por nada, tadinho, só por 1 mesmo. Então, já é irredutível.
E assim continua com outros exemplos, gente. Tá acontecendo de alunos que quando tem essas páginas aqui só de ler, eu estou dizendo assim, não estou dizendo quem é, mas acontece. Eles não leem, já vão logo para as atividades. Aí a atividade quando chega, que eu vou corrigir, aí eu falo, pessoal, tá errado, ajeita aqui, ajeita aqui. Aí não gostam, mas, né, por isso que eu digo, tem as explicações bem detalhadas, você vê explicando, partezinha por partezinha. Então leia as explicações, gente. Entenda, a segunda é bem parecida com a primeira. Em cada figura abaixo está escrito a fração que representa a parte colorida de verde. Na primeira tem 6 nonos, ou seja, está dividido em 9 partes e pintaram 6. E na segunda tem 2 terços. Vejam aí que o tamanho da parte pintada é a mesma, mesmo o número sendo diferente. Ou seja, são frações equivalentes. Tem isso aqui embaixo. Note que as frações 6 nonos e 2 terços aqui, são equivalentes, porque são números diferentes que representam a mesma coisa. 2 terços é uma forma mais simples de escrever 6 nonos, porque é só dividir o 6 e o 9 por 3. 6 dividido por 3 que vira 2, 9 dividido por 3 que vira 3. Ou seja, 2 terços e 6 nonos é a mesma coisa. Tá aqui, Veja o que foi feito. O que eu acabei de dizer, né? Dividiu. Ou seja, 2 terços é a forma simplificada de 6 nonos. Como a fração 2 terços não pode mais ser simplificada, porque não tem nenhum número que divida o 2 e o 3, ela é uma fração irredutível. Virem a página. Quadro verde das explicações. Quando dividimos o numerador e o denominador, ou seja, o de cima e o de baixo de uma fração pelo mesmo número, tem que ser o mesmo número, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente mais simples, certo? E aí consideramos agora essas situações. E vai ter aqui algumas outras situações, tá bom? A situação 3 e a 4 sobre o mesmo processo, falando sobre a questão de simplificação de frações. Eu vou avançar, mas vocês leiam antes de ir para as atividades. Eu vou explicar as atividades. Na questão 1, considerando as figuras ao lado, tem 2 figurinhas aqui, Escreva as frações que representam as partes coloridas de lilás em cada figura. Né? Olha só, você pode escrever aí. Embaixo da figura. Na primeira figura, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem 10 partes e tá pintada 2. Eu tô ajudando. Aconteceu na sexta-feira. Tem gente que não conseguiu contar os desenhos, gente. Aí também foi falta de atenção. Tipo aqui, Essa primeira figura tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Tem 10 pedacinhos, E tem só 2 pintados. Ou seja, o total é 10 e tem 2 pintados. Eu falei no começo da aula. Tem um total 10, tem 2 pintados. Que fração é essa? E no segundo tem um total de 5 partes e só tem uma pintada. 5 e 1. Aí vocês vejam aí. Coloque as frações e me digam na A. As frações são equivalentes? Elas representam a mesma coisa, a mesma quantidade? Você bota sim ou não. E qual das duas frações é uma fração irredutível? Qual delas não dá para diminuir mais? Só uma delas não dá. Uma é redutível e a outra é irredutível. Vamos dizer qual é qual. Virou a página. Observe a ilustração ao lado, crianças brincando. Veja no livro de vocês, dá para ver melhor que nessa foto. O número de crianças sentadas representa que fração do número de crianças que aparece na ilustração? Para isso, você conta o total de crianças. Vamos imaginar aqui, tem 12 crianças. Se tem 12, o total, aqui, o denominador é 12. Aí o número das crianças que estão sentadas, você coloca em cima. Isso vai ter a sua fração. Eu estou repetindo muito isso, que é porque a pessoa se confunde. Embaixo é o total, em cima é só o que está pedindo. Embaixo é todas as crianças, em cima é só as que estão sentadas. Tá bom? Se fosse só as que estão em pé, aí era outro número, mas o de baixo não ia mudar. Tá? Embaixo é sempre o total. Em cima é o que pede. Diz quantas estão sentadas, você coloca o número de sentadas. Quantos estão em pé, você coloca o número das que estão em pé. Ok? Aí a B. Qual é a forma irredutível dessa fração? Vocês vão pegar a fração que vocês descobriram na A, que é de crianças sentadas, e vão simplificar ela. Vejam que número, um número só, que vai dar para dividir o número de cima e o número de baixo e faça a divisão. Tá bom? Divisãozinha simples, gente. Pequenininha, até nos dedos vocês contam ela. E vai dar certo. 3. Caio, olha o Caio, toda a atividade o Caio aparece. Recebeu as fichas a seguir. Marque com X os quadradinhos correspondentes às fichas com frações irredutíveis. Vocês vão botar um X somente nas frações que não dá para reduzir, tá certo? Vou dar uma ajudinha, olha só, tipo aqui na primeira. 1/4.
pensa comigo, ó. Tem 1 e tem 4. Dá para dividir por alguma coisa? Se tem 1, já não dá. Porque 1 é pequeno, 1 não divide. Então a primeira já pode marcar. A primeira é irredutível. A segunda tem 2 quintos, ó. 2 e quintos. Quinto é assim, 2 quintos. Tem algum número que dê para dividir o 2? O 2 pode dividir para 2, né? Que fica 1 para cada. E o 5 pode dividir para 2 também? Não. Ou seja, não tem número que dê para dividir os dois números. Essa também é irredutível. Pode marcar a segunda também. E a terceira? A terceira tem 6 e 10. Vamos pensar. 6 dá para dividir por alguma coisa? Não, 6 dá para dividir para 3, por exemplo. Que fica, né? 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. O 10 dá para dividir para 3? Não dá. Ixi, pois é irredutível. Mas pensa se não tem outro número. Porque ó, são números grandes. O 6 pode dividir para 2, né? Que fica, ó, 3 para cada. O 10 também pode dividir para 2, que fica 5 para cada. Ou seja, essa é irredutível. Essa que você não marca. Marca a primeira, marca a segunda e não marca a terceira. As outras vocês vão ver, tá certo? Analisem aí. Na 4, o número de vezes que a letra I aparece na palavra a seguir representa que fração do total de letras que formam essa palavra? Escreva essa fração na forma irredutível. Tem a palavra história. E você tem que descobrir a fração representada da letra I. Ou seja, primeiro você descobre o total de letras dessa palavra. É só contar. O total fica embaixo, certo? É o denominador. Bota o total de letras embaixo. Em cima é a quantidade de letras I. Vocês vão ver aí quantas letras I. Bota em cima só as letras I. Quantas letras I? Embaixo o total de letras. Aí você tem a fração. Depois vocês vão deixar ali irredutível. Ou seja, vocês vão pegar essa fração que vocês acharam e vão simplificar. Dividir por algum número que dê em cima e embaixo a mesma coisa. Ok? Na 5 é só para simplificar as frações. Aqui eu já deixei com a dica. Vejam só, em cada uma delas, aqui, no livro de vocês não tem, mas vejam só. Na A é para dividir por 2, tá certo? Já deixei a dica. 4 dividido por 2 vai dar alguma coisa, 10 dividido por 2 vai dar alguma coisa. Na B é para dividir por 3, anotem aí, dividir por 3. Na C, para dividir tudo por 8, a de cima por 8, a de baixo por 8. E na D, você vai dividir por 6. A de cima por 6, a de baixo por 6. E aqui, um período de 30 minutos corresponde a que fração da hora? 60 minutos. Escreva a fração na forma simplificada e irredutível. Primeiro você escreve a fração, tipo, uma hora tem quantos minutos, né? 60. Você bota aqui, ó, embaixo. 60 minutos. Aí, em cima, são quantos minutos que ele pediu? 30 minutos. Aqui é 30. Vai ficar aqui, ó. 30 e 60, né? Essa é a fração. 30 por 60. Só que aí, a parte importante é você transformar ela no irredutível, ó. 30 e 60 são números muito grandes. Você tem que tentar descobrir o menor número possível para isso. Uma dica legal, já vou dar uma dica aqui, ó, que vai ajudar. Metade da resposta. Tem 30 e 60, 30 e 60. 30 em cima e 60 embaixo. Tira os zeros, fica 3 e 6, né? 3 e 6. Aí agora, não está terminado. Desse 3 e o 6, vocês vão ter que reduzir. Descubram qual é o número que divide em cima e embaixo para transformar em irredutível, que aí, sucesso. Valeu? Pessoal, além dessas atividades aqui, que vocês vão fazer, vou colocar 2 atividadezinhas. Vai ter as questõezinhas extras, deixa eu só avançar. Essas questões aqui que eu vou mandar no grupo são questões de multiplicação, tá certo? Muita atenção, porque multiplicação é algo que a gente já vê há muito tempo, mas sempre alguém esquece alguma coisinha. Aqui, ó, nessa primeira questão tem toda a explicação, vai estar aqui com as setinhas como a gente faz na nossa aula, ó. Começando aqui, 5 vezes 4 é 20, bota o 0 e sobe o 2, aí vai para o 5 vezes 2, aqui do lado, ó, tem toda a explicaçãozinha de como foi feita, para vocês se lembrarem, e vocês vão fazer essas outras duas, certo? Essas outras duas questõezinhas. E assim, mas além disso, eu vou colocar aqui para vocês fazerem como forma de ajudar, é extra também, certo? Vou deixar assim, não é obrigatório fazer, mas é uma questão que envolve mais conhecimento. Vai mostrar que vocês estão entendendo mesmo do assunto e é daquelas atividades que, para quem gosta, vale passe. Vale passe livre aí para se livrar de alguma atividade que esteja atrasada e que você não vai conseguir fazer porque está acumulando, certo? É muito importante o pessoal que tem atividade acumulada fazer essas atividades extras que valem passe livre, mas fazer, claro, fazer com atenção para ganhar. Porque as atividades que valem ponto extra sem passe livre, você tem que fazer bem feitinho para poder receber.
que é essa atividade de analisar esse gráfico aqui, que vai falar das frações, que é bem simples. Aí fazer as perguntas sobre essa tabela e vocês vão colocando as frações correspondentes, ok? E essa outra, que é chances de ocorrência, que tem aqui essa roletazinha e vai ter algumas perguntas sobre as quantidades. Esse é um tipo de conteúdo que envolve aqui, que envolve você olhar, entender e responder, que são coisas que a gente não viu muito, assim, a gente quase não vê nas aulas, mas que com um pouco de atenção são tipo enigmas, são charadas. Com atenção a pessoa consegue responder, certo? Já que são duas atividades aqui extras, eu vou deixar valendo aqui 2 passes livres, o pessoal que está precisando, isso aqui já é uma grande ajuda. E galera, ou seja, responder atividades sobre fração simplificada, simplificação de frações, certo? Responder as questõezinhas sobre multiplicação, que eu quero a conta, tá? Não vão só me mandar o resultado, não, por favor. Quero que vocês façam a continha e me mande. E quem quiser, não é obrigatório, mas quem quiser ganhar os passes livres aí, fazer essas questõezinhas da página 163 até a 165. Valeu, pessoal, por ter assistido e nos vemos na próxima.